Lições Bíblicas Jovens. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando hoje mais uma aula para professores, onde os professores têm os subsídios da Escola Bíblica Dominical. Você está no estúdio ADCast, o nosso coordenador geral é o coordenador Neusley, o pastor Neusley Moura, e a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o pastor presidente é o pastor Irineu Lima Pereira. Nós estamos estudando as lições bíblicas da Revista dos Jovens, cujo tema é Exortação, Arrependimento e Esperança, o Ministério Profético de Jeremias. E hoje estaremos estudando a lição de número 9, a fidelidade dos recabitas, a ser ministrada no dia 30 de novembro de 2025. Hoje está comigo, para ministrar essa aula, o cooperador irmão Alisson. Paz do Senhor. Paz do Senhor, meus amigos. Um prazer, uma honra estar junto aqui para acrescentar mais um pouco no reino de Deus. Amém. Está aqui conosco também o presbítero irmão Fabrício. A paz do Senhor. A paz do Senhor, cooperador Nicolas, a paz do Senhor, Alisson. É um prazer estar junto convosco para participarmos e aprendermos a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos começar aqui com a nossa leitura do texto principal, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O resumo da lição: Deus usou os recabitas como um exemplo de fidelidade aos seus princípios para advertir Judá. O texto bíblico ao qual estaremos hoje pautando a lição se encontra em Jeremias, no capítulo 35, versículo 1 a 14. No momento não estaremos fazendo a leitura, mas os irmãos podem acompanhar aí na tela, pausando o vídeo e lendo aí conosco, fazendo essa leitura. A introdução da aula, ela se inicia então, na verdade, acerca do assunto que nós estaremos tratando hoje, que se pauta em torno dos recabitas. O Senhor ordenou que Jeremias tomasse os recabitas como exemplo de fidelidade para contrastar com a infidelidade e a dureza no coração de Judá. Nós, fazendo a leitura, nós temos já a noção inicial de que Deus levanta o profeta Jeremias e instiga ele que vá para a casa dos recabitas e ofereça um pouco de vinho para que eles tomem. E aquilo faz com que eles demonstrem um costume que há ali entre eles, que desde os tempos antigos, por conselho dos seus pais, eles não tomam vinho, também não constroem casas e, para tanto, é um povo nômade, né? E na leitura bíblica temos essa exemplificação. E neste contexto, nesse cenário, Deus usa esta fala desta família, dos recabitas, para que use como exemplo a fidelidade daquele povo para com o que havia sido determinado aos seus antepassados. E o povo de Judá não tinha essa mesma fidelidade, esse mesmo zelo com o que Deus havia determinado. Então, inicialmente, nós estaremos trabalhando acerca da origem, quem são os recabitas, como viviam os recabitas e os seus valores. O tópico de número 1, né, os recabitas, vai falar sobre isso. É importante também abordarmos que os recabitas, eles surgiram na época do rei Jeoaquim. Então, eles estão pautando no período histórico do primeiro cerco de Jerusalém, né? Provavelmente o motivo para qual eles se mudaram para Jerusalém era justamente por isso. O povo começou a fazer sua migração para as cidades fortificadas justamente por conta deste cenário, deste conflito, o clima de guerra ali que estava se instaurando. Então,
se atentando a um pouco desse contexto, nós já partiremos aí para o estudo aprofundado dos tópicos, partindo para o primeiro tópico com o cooperador irmão Alisson, que estará falando sobre quem são os recabitas. Muito bem. A gente acaba observando aí, cooperador Nicolas, que Deus ele usa exemplo um povo a qual é bem pouco falado, né? É bem difícil a gente ver um estudo, uma ministração a respeito desse povo. Porém, os recabitas, ele era um grupo de israelita, ele era descendente de Jonadab, como o próprio texto, ao qual que é o texto bíblico em Jeremias capítulo 35, verso de 6 vai nos dizer. E a gente observa que esse povo, ele se destacava por sua fidelidade às tradições do seu ancestral, qual era Jonadab, e as principais características dele era obedecer às ordens de Jonadab. E aqui me traz algo muito legal e interessante para nós. Porém, a ordem de Jonadab era o quê? De não beber vinho, não construir casas e viver em tendas, vivendo aí de forma meio não do luxo daquela época. O livro de Jeremias, do capítulo 35, ele nos utiliza como exemplo para observar a obediência do povo recabita e se comparar com a desobediência do povo de Deus, a qual é Judá. Porém, a origem desse recabitas, como a gente já citou aqui, vem de Jonadab, porém é um homem que viveu de volta aí do século antes de Cristo, instruiu seus descendentes a seguir um estilo de vida simples. A gente observa também que alguns aí acreditam que por ele ter sido um queneu da tribo aí, é apresentado aí a Moisés, que foi adotado aí pela tribo de Judá. Porém, o modo de vida dos recabitas, eles viviam de gerações em tendas. Ele não possuía casa própria, então eles estavam um período aqui, passavam outro período ali. E porém, eles, usando o exemplo aí a qual o livro de Jeremias nos trouxe, ele leva que os recabitas ao templo para oferecer vinho, eles recusavam por causa da ordenância a qual seus ancestrais deixavam, que era Jonadab. Porém, é algo muito interessante a qual o autor aqui nos deixou, bem no finalzinho desse tópico, que ele fala que mas os que sabem o suficiente para chamar a atenção, principalmente pelo compromisso que tinha com o seu modo de viver, que receberam dos seus patriarcas. É interessante você ver que a ordenância a qual Jonadab deixa para eles, Jonadab já não está mais na terra. Porém, esses recabitas, a qual respeitava, obedecia a ordem dos seus ancestrais que já não estava mais vivo. E isso é interessante da gente observar. Por quê, cooperador Nicolas? A gente vê que o povo de Judá, a qual está em desobediência, serve um patriarca, serve um Deus que não está morto, mas é um Deus que está vivo. Porém, o autor aqui, ele está querendo trazer para nós o quê? Que esse povo, a qual não vivia em idolatria, esse povo a qual respeitava a ordenância do ancestrais, a qual já não estava mais entre eles, porém eles obedeciam a ordenança a qual ele tinha deixado. Não beber vinho, viver em tendas, viver uma vida simples, não viver da agricultura. Porém, eles conseguem obedecer aquilo. Porém, o povo de Judá, a qual serve um Deus vivo, estava debaixo de uma desobediência descontrolável. Isso daqui a gente vai tratar mais para frente nos tópicos seguintes, a respeito dessas fidelidade e da desobediência de Judá. Amém. É interessante aqui o texto bíblico, né? Ele, no versículo 14 do capítulo 35, fala: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Então, a geração recabitas, né, vem de Recabe, que era pai de Jonadab. Sim. Então, dali vem a origem, né, deste nome recabitas. E eles não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado, não madrugando e falando
vós não me ouvistes. Então é interessante trazer essa origem e também acho legal elencar que é um povo realmente muito desconhecido, né? Na verdade, assim, não existem muitas explicações sobre a origem ou sobre de onde eles vieram ou poucas informações sobre a origem desse grupo, né? Como um todo. Mas o exemplo que eles trouxeram, o próprio Deus pediu para que ordenou, no caso, para que Jeremias fosse e instigasse aquela casa para que trouxesse esse exemplo, né? Obviamente, Deus sabia do que já aquilo ia aproveitar naquele conselho, naquela determinação a Jeremias. Ele já sabia o que ia acontecer. Então, é interessante pensarmos que, às vezes, as pequenas atitudes que nós tomamos, às vezes, ninguém está vendo. Mas Deus, ele tem o panorama geral, né? Então, é muito interessante, eu achei, na leitura, no estudo, acho que é importante demonstrar que, por mais que fosse uma família pequena, uma família com origem pouco relatada na palavra... Mas tinha exemplo. Tinha exemplo e Deus observou. Deus viu, Deus estava lá, né? Mas Deus levou em conta aquilo para exemplificar, para ajudar. O exemplo de uma pequena família dentro deste contexto para trazer essa visão. Um incentivo até para os jovens que vão ouvir essas lições, continuem firmes nas pequenas coisas. Um incentivo porque Deus está vendo as nossas pequenas ações e atitudes. Partindo então para o subtópico de número 2, como viviam os recabitas com o presbítero irmão Fabrício. Paz do Senhor, cooperador Nicolas, assim como foi bem mencionado pelo Alisson, eles viviam de um modo simples, uma vida bem simples, buscando a simplicidade da vida, não buscando a vida de uma forma luxuosa e nem buscando exageros. Porque, como foi mencionado, eles aprenderam com o seu líder Recabe a ter uma vida assim. E o que me chama a atenção em todo esse contexto é que a principal finalidade deles ter uma vida simples é para preservar, proteger e manter os seus filhos longe da imoralidade. Aqui nós podemos abrir um parênteses, professor, para que os nossos jovens possam estar sempre distante disso, aquilo que seus olhos atraem, indo para longe da presença de Deus. E seguindo nessa mesma conotação, me chama a atenção o quê? Que essa liturgia de vida, vivendo nômade, vivendo obedecendo os costumes, obedecendo os preceitos, faz com que a sua casa seja abençoada. Porque se nós formos entender o texto, Jeremias, no capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 11, é o relato do acontecimento. Do versículo 12 ao versículo 15, é a mensagem que está sendo recebida. E do versículo 16 até o versículo 19 é a promessa, onde Deus faz uma promessa para os recabitas, porque eles temeram, eles conservaram os bons costumes, e da casa de Recabe, melhor dizendo, não faltaria líder, não faltaria varão. Então todo jovem, frise bem, professor, que obedece à vontade de Deus, certamente Deus colocará ele em posições privilegiadas e o nome de Deus será glorificado. Glória a Deus. Então a forma como eles viviam refletia diretamente na intenção dos seus patriarcas, que era trazer uma vida de santidade, então, para que eles caminhassem nisso, né? Já partindo para o subtópico de número 3, os recabitas e os seus valores, o que nós podemos tirar dessas informações nesse subtópico é através do que os dois professores aqui já comentaram, a intenção final daquilo que foi passado de seus patriarcas, os valores de uma determinação que, num primeiro momento, se nós analisarmos, ela não tem uma finalidade espiritual, ela não tem uma ordenança bíblica ou Deus, o próprio Deus vir ordenar a Recabe. Não existe essa previsão nas escrituras. Mas nós vemos que o resultado de uma ordenança, o resultado de um conselho, o resultado de algo que o seu patriarca deixou como um conselho, ele produz efeitos e frutos
que podem ser vistos e colhidos durante toda a geração futura que vem aí. O que eu quero dizer é o seguinte: nesse terceiro subtópico, nós podemos entender que esses valores, por mais que não tivessem uma conotação espiritual ou de determinação divina, Deus usou isso como um exemplo de disciplina para orientar o próprio povo de Judá. Às vezes, nós temos, dentro do contexto da nossa vida, alguns conselhos que muitas das vezes questionamos. Mas onde que está escrito isso na Bíblia? Mas muito existe hoje em dia, porque existem vários ventos de doutrina, principalmente com a era da informação. Então, às vezes, o que nós ouvimos dentro da nossa igreja aqui, uma outra denominação que o jovem escuta no YouTube, alguma coisa, já pensa de forma diferente. E aí começam a vir os questionamentos. Mas o que nós podemos tirar de exemplo dessa situação? Existem valores que no primeiro momento podem nos fazer questionar. Mas o efeito daquilo na nossa vida, daquela orientação, daquele conselho, são efeitos que produzem frutos bons. Num primeiro momento, o fato de não poder construir em casas. Por quê? Por que será que os nossos antepassados disseram isso? Se nós formos ver no futuro, existe uma profecia bíblica dizendo que eles focaram mais em suas casas e nos seus luxos do que no templo de Deus. Nossa, nós podemos lembrar. Se nós formos ver também nas Escrituras, por motivos diversos, o álcool esteve presente em vários momentos ruins. Também ali, vamos dizer um exemplo de Noé, que por estar embriagou-se, né, e acabou amaldiçoando seu filho. Então, assim, eu não estou dizendo que era por esses motivos que haviam essas determinações, mas que nós podemos, e num primeiro momento, em alguns conselhos, em alguns pontos, questionar. Não ver o propósito de algo, mas, mesmo questionando a veracidade ou o fundamento de um conselho, se nós temos essa determinação ou este conselho vindo de alguém que tem mais experiência ou que tem mais autoridade sobre as nossas vidas, é importante seguirmos aquilo como uma determinação boa. E isso agrada a Deus, mesmo que no fim não haja uma conotação espiritual, mas sempre uma vida regrada, bons conselhos, bons costumes, boas vestimentas, boas determinações, disciplina na nossa vida, mesmo secular. Isso são coisas que transformam a nossa forma de viver e trazem resultados bons e também agradam a Deus. Nós temos a nossa vida secular, por exemplo. Se nós seguirmos um caminho onde vamos estudar ou vamos trabalhar, é claro que vamos seguir um caminho onde provavelmente a nossa vida estará caminhando para um caminho bom. Eu escolhi abrir mão de participar de festas, abrir mão de participar de eventos da escola, da faculdade mesmo, que existem diversos chamamentos para os jovens, para ficar num momento, tirando um momento com Deus, ou tirar um momento para estudar um pouco mais, ou trabalhar num outro período. São coisas que, no fim das contas, nós teremos frutos bons de coisas que nós estamos plantando. Os recabitas são um exemplo disso. Eram conselhos dos seus patriarcas, não tinha conotação espiritual, não tinha conotação de ordenança divina, mas pela experiência que eles tinham, eles sabiam que aquilo era bom. E se a gente for andando pela Bíblia, a gente vai ver que, de fato, às vezes, um desses pontos foi pontos em que outras famílias, outras tribos, outros patriarcas acabaram caindo, né, futuramente. E, seguindo esse terceiro subtópico, os valores que eles viviam, os professores podem encontrar até outros exemplos, né, dessas aplicações, mas, às vezes, os valores que nós temos, que são passados para nós, não têm uma conotação espiritual, mas produzem efeitos bons, efeitos que são colhidos na vida e agradam a Deus, sim. Uma coisa a qual o senhor citou e me chamou muito a atenção foi ao ponto de eles viver uma vida simples.
Porém, a gente vive num mundo hoje, a qual a era da informação, a era da internet, ela tem plantado na cabeça dos adolescentes e da nossa juventude que para a gente ser observado, a gente tem que ostentar. A gente tem que ter carro bonito, casas luxuosas, roupas bonitas, ternos caros e todas as outras coisas. Porém, a gente acaba observando sobre esses recabitas que a vida deles, a qual eles viviam, era tão simples, a qual era uma ordenança dos seus ancestrais. A gente vai observar o quê? Que quando ele vivia uma vida simples, talvez a sociedade não tenha observado. Talvez a vizinhança onde morava não tenha observado. Mas o legal ao qual o texto nos trouxe essa informação muito interessante, que quem observou a vida simples daquele povo foi o Criador, foi Deus. E a melhor coisa é a gente ser observado, ser notado por Deus, do que ser notado pela vizinhança, do que ser notado pelo amigo de escola, um amigo de faculdade, ou de ser notado pelo um patrão, ou vice-versa. A gente observa que o que o autor está trazendo para nós, irmão Fabrício, que é o quê? Que esses valores a qual o mundo hoje tem plantado na cabeça dos adolescentes e do jovem, que nós temos que ter uma vida luxuosa, nós temos que ter roupas caras, carros bonitos, isso aqui. Não que isso seja errado, é legal você viver tudo isso. Porém, muitos jovens acabam se perdendo na beira do caminho porque estão focados muito nisso. Porque eu tenho que ter isso para ser notado. Eu preciso ter aquilo para ser notado. Com certeza. Eu preciso isso para completar a minha vida. Quantos psicólogos a gente vê em entrevista dando alguns comentários sobre de jovens e adolescentes que entram porque não conseguiram se encontrar. Porque a era da informação é tão grande, tanto que você tem que encaixar isso, você tem que ter isso para se completar, isso, aquilo. Porém, Deus aqui está nos mostrando de lição extraordinária que uma vida simples chamou a atenção do Todo-Poderoso. É exatamente isso. Existem infinitos exemplos. Às vezes a gente aqui está limitado um pouquinho, tá fazendo essa leitura, esse bate-papo, não vai vir à mente todos os exemplos, mas é um exemplo perfeito. A cultura da ostentação, né? Não é pecado nós termos riquezas, não é pecado nós termos carros caros, uma casa muito boa, que ocupe 5, 6 vezes a capacidade de pessoas que realmente moram nela. Sim. Mas, assim, o fato de nos precavermos por conselho... Né? Se apegar naquilo. O fato de nós nos apegarmos ou até nos precavermos em estar sempre divulgando aquilo é um zelo grande que, por mais que às vezes não tenha uma conotação espiritual, pode trazer um bom resultado futuro. A gente acaba observando com o operador Nicolas e o presbítero Fabrício, é o que? Bem aqui no tópico a qual nós estamos, que é o tópico 3, sobre os recabitos e os seus valores, é o que ele fala assim, ó, contudo, no que se refere a não beber vinho, essa comunidade estava obedecendo à voz do seu líder em uma orientação de sabedoria, e o que não desonrava a Deus. Olha só que interessante isso. Quanto ao não construir casas, eles demonstravam o desapego às coisas transitórias dessa vida. Olha o que o ensinamento de Jonadab estava trazendo à sua descendência, o quê? O desapego das coisas dessa vida. Exatamente. E isso daqui, a gente fazer uma aplicação para nossos dias, irmão Fabrício, é o quê? Quantos jovens, e eu me incluo nisso, quantas pessoas a gente não vê apegado a algo, se concentrando em muitas coisas, focando somente naquilo. Porém, aqui a gente vê que esse ensinamento ao qual Jonadab passa para essa comunidade é de desapegar das coisas transitórias dessa vida, as coisas passageiras dessa vida, e focar apenas em agradar e chamar a atenção de Deus. Correto. Então, partindo do subtópico 2, Jeremias e os recabitas, vai trazer a visão do objetivo, no qual a mensagem de Jeremias ela foi falada, né? A transmissão dessa mensagem a Judá, ela teve um objetivo, ela teve um ponto de partida.
O foco da mensagem, hoje, nós trazemos a reflexão sobre os recabitas, mas o foco da mensagem mesmo é a reflexão para Judá. Judá, a mensagem ela foi focada em Judá, ela foi enviada para Judá. Nós temos por base o que os recabitas fizeram, mas temos o exemplo deles a ser aplicado. Porém, a mensagem de Deus era um conserto novamente a Judá. Então, nós vemos no decorrer de todo esse texto, o livro como um todo, o profeta Jeremias, ele traz sempre uma visão de conserto, né? Uma visão de juízo, mas um juízo que vem sempre regado por muitas tentativas de conserto, muitos conselhos, muitas opções e oportunidades para se voltar, e nunca houve esse arrependimento. Então, o primeiro momento aí do subtópico 1, compreendendo o texto, com o cooperador irmão Alisson, vai ter um aprofundamento maior sobre isso. A gente compreender esse texto, como a gente já falou em alguns minutos atrás, a gente observa que a fidelidade dos recabitas foi a obediência inabalável de seus antecedentes e uma série de regras imposta por seus ancestrais, a qual foi Jonadab, que inclui a abstinência de vinho, aí não construir casas e não ser coisa da plantação. Porém, essa fidelidade ela mantinha aí por mais aí, aproximadamente entre 180 a 200 anos. Fez com que Deus usasse essa comunidade, esses recabitas, como exemplo para os israelitas, que se recusavam a obedecer os profetas. Isso daqui é interessante porque a gente vem estudando, no decorrer dessas lições, sobre a mensagem de Jeremias, que era uma mensagem de conserto, de arrependimento, para que o povo pudesse ali se consertar dos seus costumes, a qual tem desagradado a Deus. Porém, a outra lição que Deus está trazendo dessa comunidade é o quê? Que Judá, eles não conseguem obedecer a voz de Deus através da boca de Jeremias, mas ele está usando uma comunidade pequena, como exemplo, que consegue obedecer o seu líder, porém esse líder já morreu há muitos anos, mas ainda ele consegue obedecer e seguir um bom costume que agrada aos olhos de Deus. O que Deus está querendo trazer através desse exemplo, desse recabita, não é apenas a fidelidade, mas sim é que o povo entenda o quê? Eu estou com um profeta vivo na terra, um mensageiro vive na terra, e vocês não conseguem obedecer a voz minha, a qual está sendo transmitida por ele. Porém, há uma comunidade perto de vós que obedece à voz do seu líder, porém o seu líder não está vivo, e eles têm me chamado muito a atenção. Porém, a gente compreendendo esse texto, a gente vê que essa família que vivia como nômades, que não tinha uma casa fixa, mas vivia como a gente fala aqui hoje, não é como cigano, né? Uma casa aqui, daqui a pouco ali. É cigano. É como se fosse um nômade. É que cigano, ele é um povo, né? Mas eles são nômades também. Sim, que vive pra lá e pra cá. Ele é um povo nômade, né? Mas acho que hoje é um dos únicos que existem. Sim. Não sei, na verdade eu não sei, mas eles são um povo nômade também. Porém, a gente vê que a fidelidade dos recabitas foi destacada ao ponto de Deus olhar, falar assim, pegar eles como exemplo e mostrar para ajudar. Falar, vocês aqui são o meu povo adquirido. Vocês estão com um profeta vivo, mas vocês não têm fidelidade. Não é nem tanto ao profeta, mas tanto a mim. Porque Deus, ele deu ordenança a quem? Ele deu ordenança a Moisés, as tábuas da lei. Amará eu acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Porém, a gente vê que esse primeiro mandamento é uma das coisas muito difíceis a qual Judá enfrentou, porque amar, a gente quer se relacionar. Amar, a gente quer estar perto. Amar, a gente quer ouvir, quer escutar. Amar, a gente quer entender, quer compreender, quer obedecer. Amar, a gente tem aquele prazer de não só estar perto, porque a gente vê que a palavra amar, ela também se encaixa ali de você estar disponível de fazer a vontade daquilo que você ama. Porém, Judá, ele olhando para apenas o primeiro mandamento, a gente fazer essa reflexão junto com o jovem, a gente vê esse primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, a gente vê que Judá,
a qual Deus tirou com a sua mão forte do Egito, já não estava mais em primeiro lugar de dizer eu amo a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Primeiro aspecto, não tinha relacionamento. Segundo, estava longe. Terceiro, não tinha comunicação. E quarto, não tinha relacionamento com o seu povo, o Criador com a sua criatura. E assim a gente entende o contexto desse capítulo 35 de Jeremias, a qual nos chama muito a atenção. Amém. Partindo então para o subtópico 2, o exemplo dos recabitas, com o presbítero irmão Fabrício. O exemplo dos recabitas, algo que nos chama muito a atenção. Por quê? O propósito de Jeremias nesse sentido é mostrar a infidelidade da nação de Judá e a fidelidade dos recabitas. O que nos chama a atenção nesse texto é que eles conseguiram ser fiéis a um homem mortal, a um homem natural, e a nação de Judá estava se esquecendo das ordenanças de Deus. Se nós formos analisar até aqui o capítulo 35, quantas orientações Deus está usando através do profeta Jeremias para que esse povo volte à origem, para que esse povo volte a fazer a vontade de Deus. E que nos chama a atenção nesse mesmo texto, como desde o início está sendo falado, é que eles não edificavam casa, não plantavam, não bebiam vinho, um costume semelhante aos nazireus, mas é um costume não dado por Deus, um costume deles. E nesse mesmo contexto, o que Jeremias faz? Recebendo a instrução de Deus, os convida até o templo, os convida até um lugar apropriado, até um lugar propício e oferece o vinho para eles. Mas eles, sendo fiel ao seu líder, não bebem, não se contaminam, não fazem aquilo que é contrário aos seus princípios. E Jeremias tem durante todo o seu capítulo, ele está dizendo, mas vocês, Judá, vocês não são assim. Vocês têm feito tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Todo o compromisso, toda a aliança que Deus prometeu para vocês desde lá do princípio, desde a saída do Egito, vocês estão fazendo o quê? Fazendo o contrário ao que Deus está determinando. E nós podemos aplicar isso para os nossos jovens. Eu gosto muito de falar sobre isso porque os jovens têm que entender que muitas das vezes, professor, a vontade dele é outra, como foi bem falado aqui já hoje. A vontade dele é as coisas dessa vida, é os prazeres momentâneos. Se nós olharmos para a Escritura, olharmos para Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, com todo o seu bom nome, se perdeu nos prazeres dessa vida. Mas aquele que permanece fiel ao Senhor, não podemos usar os recabitas como um padrão para a nossa vida. Não, professor. A tradução trazendo recabitas é para mostrar que para os homens eles foram fiéis e nós para Deus teremos que ser muito mais fiéis ao Senhor, a ponto de agradar aquele que nos chamou, nos escolheu para uma boa obra, porque a palavra nos orienta, sede santo, porque eu sou santo. Glória a Deus. É isso aí, a natureza de Deus. Nós temos que tentar nos achegar a essa natureza, a natureza de santidade, a natureza de um padrão. E é para isso que Deus instituiu a lei. A lei, ela nos dava um padrão. A gente acabou vendo, no decorrer da Bíblia como um todo, que esse padrão é inalcançável. Por isso precisamos da graça. A graça é o que faz com que nós atinjamos esse padrão de Deus, né? Por meio de Jesus Cristo. Porque por nós não conseguiríamos. Mas a natureza de Deus, ela exige isso para o relacionamento com Ele. Que a gente se achegue em santidade para que tenhamos um relacionamento com Ele. E o subtópico 3, ele entra nisso. Ele entra, né, nesse ponto que o presbítero irmão Fabrício comentou, que é, o foco não é os recabitas. O foco é a mensagem ajudar. Por quê? A lição, ela fala aqui, enquanto os recabitas guardavam com diligência, com muito cuidado, uma tradição humana, o povo de Judá desprezava a lei de Deus. Desprezava. Como o cooperador irmão Alisson falou, o oposto do amor, ele é a indiferença, mas o desprezo para aquilo é uma completa abominação a tudo que Deus institui. Então, além do povo ser indiferente com aquilo que Deus instituía, ele não só era indiferente, mas tentava expurgar aquilo que Deus falou. E é um contrário. E eles eram
eles desprezavam a lei de Deus. A lei de Deus era o padrão de Deus, a santidade, o padrão de vida, o padrão de comportamento, as condutas pelas quais o povo devia se achegar a Deus, né? E os recabitas agiam com diligência em uma tradição humana. Como Isso que é pode, algo, né? é algo interessante de se ver. É algo que nós, por estarmos diligentes, esperamos algo em troca. Aqui, quando vivemos em santidade na igreja, buscamos a Deus com diligência, nós esperamos que Deus se agrade de nós e nos agracie com a sua presença. Mas quando estamos vivendo uma tradição humana vazia, cega, nós não podemos esperar nada, porque é apenas uma tradição. Por mais que, mesmo sem finalidades espirituais, como nós comentamos no tópico passado, exista um bom proveito, um bom fruto daquilo que nós fazemos como tradição. A tradição, para ser instituída, ela tem um histórico bom. Pois se alguém instituiu uma tradição, é porque sabe que aquilo é algo que vai produzir bom efeito na nossa Sim. vida. Mas ela não passa de uma tradição. Se eram diligentes com a tradição, e negligentes e abominavam aquilo que Deus havia instituído. Então, é exatamente essa reflexão, né? Como o presbítero irmão Fabrício falou, nós, jovens, eu me incluo, assim como todos aqui, temos essa... Não só os jovens, mas também todos temos essa facilidade em abrirmos mão do longo prazo pelo curto prazo prazeroso. Às vezes, o longo prazo ele é conquistado com suor, ele é conquistado com o joelho no chão, com oração. E o curto prazo, ele é conquistado com devaneios, com 10, 15 minutos. 10, 15 minutos que você consegue abrir mão de tudo isso do futuro para viver um prazer momentâneo. Só que os prazeres do longo prazo, os prazeres do que se conquista com o joelho no chão, um longo período de uma vida que você dedica àquilo que é bom, à presença de Deus, são prazeres que são muito mais duradouros, que possuem uma qualidade superior muito maior, né? Eu acredito que se quiserem acrescentar alguma coisa, mas um exemplo que nós podemos colocar, um jovem que abre mão de viver uma vida promíscua, um jovem que abre mão de viver uma vida devassa, escolhe constituir uma família dentro da igreja, escolhe ser um pai de família, uma mãe de família, tem o prazer de ter filhos abençoados, crescendo dentro da palavra de Deus, ver seus filhos sendo criados dentro da igreja, e aí chega na sua velhice e vê tudo que construiu. Lógico que vão haver percalços no caminho, toda a vida tem, mas existem pessoas que abrem mão disso por uma juventude, por uma adolescência, por uma vida que, né, acaba que abre mão de tudo isso. Sim, a gente tratar esse assunto aí é um assunto muito delicado, porque a gente tem que observar como que o mundo hoje, irmão Nicolas, tem distraído a nosso jovem, e eu acabo nos incluindo nisso por causa do quê? A gente vê que essas informações, escola, faculdade, a gente vê vizinhança, ela acaba tirando todos os princípios bíblicos a qual a gente cresceu, a qual a gente sabemos o caminho como deveremos, porém, por causa dessas informações a qual vem nos enchendo todos os dias, a gente tem essa curiosidade, esse desejo. E 1 João capítulo 2, verso 16, vai nos dizer que a cobiça dos olhos, o desejo da carne e as ostentações de bens, ele tem nos tirado por causa do quê? O Satanás, ele usa isso como armadilha para poder tirar o nosso jovem, tirar o obreiro dentro da presença de Deus. Por quê? Eu ouvi uma história, uma frase um dia que, numa palestra de casais, a qual eu estava ali de segurança da porta, tudo, e o pastor ele falou algo muito interessante para os casais a qual estava lá, que você sozinho você consegue as coisas mais rápido, e de fato é verdade. Porém, você acompanhado ao lado da sua esposa, você vai mais longe. Isso fez muito sentido por causa do que a gente vive uma era a qual ninguém mais quer casar ou quer ter filhos, como o cooperador Nicolas falou. Hoje a moda, irmão Fabrício, é ser pai ou mãe de pet, né?
Não é assim? A gente vive... Tem muito disso acontecendo. Tem muito disso acontecendo e a gente vê como que o vosso adversário tem tirado isso da cabeça da juventude a qual estão crescendo agora. E a gente vê que todo mundo hoje quer viver uma vida solitária, quer desfrutar dos prazeres da vida, porque só se vive uma vez. E eu falei pro jovem da minha congregação, falei assim, rapaz, como que a gente se vive uma vez? A gente vai viver uma vida eterna, como você certeza. Tem a capacidade, né? É interessante esse comentário, porque se nós formos analisarmos, os jovens estão passando no momento do Enem, né? Sim. Momento de algumas provas, o vestibular que se aproxima no próximo ano. E a gente conversa com os jovens e fala assim, eu preciso definir a minha vida, meu futuro depende dessas provas. E muitas das vezes alguns começam a faculdade, mudam de curso, às vezes não gostam daquele curso e mudam. E esquecem que a salvação não pode ser negociada. Meu Deus. Eles esquecem que a salvação é uma certeza, é uma clareza e é um objetivo do cristão. E em meio a uma sociedade onde que tudo é líquido, porque tudo é líquido, hoje é uma moda, amanhã é outra moda, e os jovens vão sendo levados por essa onda, por essa moda para cá, essa moda para lá, e esquece que o objetivo principal da sua vida é servir a Deus. Porque a Bíblia fala que os jovens são fortes, e os solteiros cuidam das coisas do Senhor. E os casados cuidam da coisa dos seus lares. Então o que me chama a atenção é essa mudança de comportamento da nossa mocidade, dos nossos jovens. Então o professor tem que frisar muito isso. Os jovens têm que voltar o quê? Ele tem que ter os planos, os objetivos, mas sempre pautados e alinhados com a vontade de Deus. Com certeza. Porque quando Deus está no projeto, quando o projeto é arquitetado no coração de Deus, e nós entendemos a vontade de Deus, tudo se torna mais fácil e compreensível. É algo bem legal, a qual o presbítero Fabrício falou. A gente vê os ataques a qual a juventude sofre, a gente vê um exemplo muito claro em Mateus capítulo 4, que é a tentação de Jesus. Mateus capítulo 3, verso de número 13 e 14, se não me falha a memória, vai dizer que Jesus ele se batiza, o céu se abre, a voz vem dizendo, tu és o meu filho amado. Porém, a mesma voz guia ele até o deserto para ser tentado pelo vosso adversário. Porém, Satanás ele usa 3 estratégias para poder distorcer tudo aquilo ao qual foi dito. Porque umas horas atrás Jesus tinha escutado, tu és filho. Porém, Satanás fala, se tu és filho, pega essa pedra, transforma em pão. É Satanás, na primeiro objetivo, tacando a filiação. E é o que ele tem feito nos últimos dias, é o quê? Tirar você como filho e trazendo o que na memória? Se de fato ali Jesus é filho, é o que Satanás queria trazer esse peso na consciência do nosso Salvador, porque Deus ele permite que às vezes nós estamos no deserto passando por necessidade. Se tu é filho, você deveria ser cuidado pelo seu pai. E cadê o seu pai? A maioria das vezes nós passa por algumas barreiras, algumas dificuldades, que aquilo ao qual já foi dito lá atrás por Deus, falando, tu és filho, Satanás vem querendo tirar nosso. E isso é muito preocupante. Eu gosto muito desse texto, Pedro Alisson. Por quê? Quem leva Jesus para o deserto? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo. E quem leva Jesus para o topo? É Satanás. Satanás. Então os jovens têm que estar muito atentos a isso. E aí nisso o professor tem que frisar bem, porque muitas das vezes as oportunidades que surgem não é Deus que está apresentando. Muitas das vezes Deus está levando para o deserto, porque o deserto na vida do jovem é pedagógico. Estamos aprendendo algo, estamos sendo moldados, modelados para a vontade de Deus. Então é muito importante o professor frisar isso. O deserto é pedagógico e muitas das vezes quem nos leva para o deserto é o Espírito. E quem nos leva para o topo não é Deus. Então fiquemos debaixo da direção de Deus. Glória a Deus. Que bênção. E é isso aí. Nós nos atentamos à mensagem, trouxemos algumas aplicações para esta mensagem e, de fato, nós entendemos que o que tiramos, por exemplo, é que uma vida seguindo os pressupostos de Deus, ela tem que ser vivida com fidelidade. Nós devemos ser fiéis àquilo que foi determinado e fiéis àquilo que nos é colocado para fazer. Assim como os recabitas seguiram um bom exemplo e Judá vivia uma vida de negligência e de desprezo às coisas de Deus, nós temos também, por exemplo, que nós podemos viver hoje.
né? Às vezes, como o presbítero Fabrício falou, vivemos numa sociedade onde tudo é fluido, tudo é líquido, nada existe sentido, tudo é relativo e nada nada mais é moral, não existe justificativa lógica para as coisas e para comportamentos. Estão tentando liquefazer o evangelho. Inclusive, existem jovens que já têm esses pensamentos, que questionam muitas das vezes. Questionar não é errado, mas questionam já com a malícia dessa semente, dessa teologia em que se permite tudo e esquecem de viver uma vida que restringe alguns prazeres, restringe algumas coisas para a glória de Deus. Vou trazer aqui um texto que o nosso pastor Ineu leu no culto de quarta-feira, e é muito interessante, fala exatamente sobre isso. Está em 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vou atentar ao ponto-chave, né? Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados com várias tentações. O fato de estarmos pelejando por uma vida de santidade, pelo evangelho, por tentações, no futuro, para que a prova da vossa fé, versículo 7, muito mais preciosa do que o ouro, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então é necessário um pouco dessa privação, é necessário um pouco dessas pelejas pelo evangelho e das renúncias para que a prova da nossa fé se ache eficaz, para que a prova da nossa fé ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então é importante que estejamos separados. E nesse contexto, estaremos entrando no subtópico, no tópico de número 3, um chamado à santidade, que já pode iniciar aí o cooperador irmão Alisson. O que é santidade? Vamos lá. Essa palavra, ela tem soado muito entre as mocidades, né? Tanto tema de congresso, tema de culto. E o que é santidade? A gente vê o significado bíblico da palavra santidade é ser separado para um propósito sagrado. Judá, ele foi separado para um propósito sagrado, a qual o próprio Deus tinha designado a ele. Porém, aquele que envolve de se afastar do pecado é o que? Se consagrar a Deus. A palavra santidade, ela tem distorcido por muito tempo, e creio eu que muitas pessoas não conseguem entender ainda o significado dessa palavra santidade. A palavra santidade não é você ser santo, mas sim você ser separado para um propósito sagrado, para as coisas de Deus, e você se distanciar do pecado. Porque todos nós sabemos que o único santo é o nosso Salvador. Porém, ele é um processo contínuo de transformação, que se busca por meio do quê? De um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vem através da oração, do jejum, da leitura bíblica da palavra, de se envolver com as coisas de Deus. A gente vê que essa palavra santidade, ela se refere em 5 aspectos, que é a separação e a consagração, um processo contínuo, a dependência de Deus, a relação com experiência em Deus, a ação e o testemunho. A gente vê que cada pessoa, ela tem um relacionamento com Deus. A gente vendo aqui nesse contexto ao qual o autor deixou claro para nós que a santidade é aquilo que o próprio do que é santo, quando relaciona a Deus, a santidade é um dos seus atributos. Deus, ele vem revelando
através das suas sagradas escrituras, que por ele ser santo, cooperador Nicolas, ele necessita que o seu povo, a qual serve ele, seja santo. Porém, quando ele dá a ordenança para Israel, para Judá, ser essa nação santa, a gente vê na geografia do mapa hoje, Israel ele fica no centro do mundo. E não é por acaso que Deus pegou essa nação e colocou no centro do mundo. Quando a gente observa o livro de Juízes e a gente vê que Israel era como exemplo para outras nações como é nos dias de hoje. Por quê? O objetivo de Deus é que essa nação levasse o teu nome por onde passasse. A gente vê que Israel no centro do mundo tinha várias outras nações ao seu redor. A intenção de Deus colocando Israel no centro, separando Israel de outras nações, é o quê? Que todos à sua volta, como os moabitas, edomitas, amalequitas, olhassem para Israel, tivesse o desejo de querer servir o Deus que Israel servia. Porém, de vez Israel, irmão Nicolas, influenciar, Israel estava sendo influenciado por outras nações. E aqui é muito interessante a gente tratar sobre isso. Porque nós, você jovem, fomos separados, fomos selecionados para ser santo, para ser o quê? Separado, distanciado do pecado. Porém, a nós, por onde nós passar, nós deveremos ser diferentes, influenciar, não ser influenciado por as coisas desse mundo. E o que acontece com Judá é o quê? Judá está sendo influenciado por outras nações. E isso é o perigo ao qual Deus ele levanta Jeremias para poder chamar uma atenção do quê? Porque quando a gente é influenciado, a gente se distancia dessa santidade, que é essa separação, é por causa do quê? É porque o nosso relacionamento já não está mais contínuo com Deus. E o que aconteceu com Israel? O que aconteceu com Judá é o quê? O relacionamento que Deus ele queria com o povo era diário, era 24 horas. Não era algo específico. Eu vou buscar a Deus apenas na terça, ou vou buscar a Deus apenas na quinta, ou vou buscar a Deus apenas no domingo. Não é. A gente vê que os muçulmanos ele têm a obrigação de se relacionar com Deus durante 5 dias. 5 vezes ao dia. Porém, os judeus é 3 vezes ao dia. Porém, quando se refere nós, cristãos, é sem cessar. E isso é muito interessante por causa do quê? O que Deus ele quer não é como que a gente fazemos que nem os judeus faz ou como os muçulmanos faz. Não. Deus ele selecionou nós, separou nós para ser o quê? Eu preciso que vocês tenham um relacionamento contínuo, um relacionamento diário, um relacionamento 24 horas. Por isso que Deus ele expressa, Jesus expressa isso para a mulher samaritana, que o Deus a qual ela busca no monte é um Deus espírito que está em todos os lugares. Muitas pessoas acreditam que Deus habita dentro do templo ou que Deus está na beira de um monte. Não. Deus ele está aqui, ele está na nossa faculdade, ele está no nosso serviço, ele está dentro do ônibus a qual a gente pega, dentro do carro a qual a gente dirige. Deus ele está em todos os lugares e o que Deus ele quer é que a gente se comunique, se relaciona com ele. Porque a gente se relacionando com ele, a gente aumenta o nosso nível de santidade, porque a gente está separando das coisas. Isso daqui é muito extraordinário porque a santidade é uma qualidade a qual todos nós deveremos ter. Que é o quê? É a gente estar dentro da Babilônia, mas não ser influenciado pela Babilônia. É a gente, presbítero Fabrício, de a gente estar dentro do Egito, mas a gente não ser influenciado pelo Egito. Mas o que me chama muita atenção olhando para as Sagradas Escrituras, tratando sobre a palavra santidade, quando a gente observa a vida de Daniel, não foi a Babilônia que governou Daniel, mas a gente vê o próprio Daniel governando a Babilônia. A gente olha para a vida do jovem José. Não foi o Egito, cooperador Nicolas, que governou José, mas foi José que governou o Egito. Essa separação, essa santidade, ela não é ser aquela pessoa chata ao ponto de fechar a cara, não dar risada, não fazer piada. Não é isso. É você entender como você foi chamado, entender a sua posição de influenciar e não se contaminar com as coisas desse mundo. É muito interessante a palavra. Glória a Deus. E a contaminação
majoritariamente, ela se dá no interior, né? Às vezes, para chegar no exterior, para chegar numa atitude que você tomou ou num comportamento que você mudou, primeiro você foi contaminado no interior. Sim. Então, a vigilância ela é tremenda. Por isso que o fiscal da santidade ele é ineficaz. E também, a pessoa que vive uma vida somente externa não pode ser reputada santidade. Verdade. Nós precisamos entender que a santidade é algo que acontece no interior do íntimo. indivíduo. O íntimo. Para que depois se contamine o exterior, tanto como bem quanto como mal. Né? Então, isso é reputado como santidade. Uma vida irrepreensível. Filipenses capítulo 2, versículo 15, é o texto principal dessa lição. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, como estrelas. Que tem o próprio brilho, que tem aquilo que causa admiração. O mundo, ele inveja uma vida de santidade. E é algo que nós atraímos, essa atenção. O astro atrai essa atenção sem fazer nada. Sim. Somente renunciando. E uma coisa bem observante aqui também, que o maior modelo de santidade Deus nos deixou, foi o próprio Filho. Sim. A gente quiser olhar para um modelo, a gente é só olhar para as Sagradas Escrituras. Porque ele foi tentado em tudo, provado em tudo, mas não pecou. Glória a Deus. E, professor, é interessante, a gente conversou sobre o subtópico 2, agora o subtópico 3, o tópico 3, o tópico 2. E o incentivo a uma vida de santidade, o incentivo a esse brilho para o evangelho, na aula está em tuas mãos. Então, o jovem, às vezes, é o único momento em que ele vai ter essa reflexão de entender. Para muitos pode ser o único momento que vai ser colocado em xeque. Eu estou abrindo mão de um futuro abençoado pelas escolhas que eu estou fazendo hoje. E é importantíssimo, professor, que esteja essa chama ardendo na palavra. É impossível não sentirmos a presença de Deus quando falamos da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E às vezes nós tendemos a distanciar Deus, o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, de uma aula. Porque às vezes nós pensamos que a pregação é o momento onde sentimos a presença de Deus e a aula é o momento onde somente aprendemos, mas não. O Espírito Santo de Deus, ele age em todos esses momentos. Numa aula, numa pregação, assim como numa pregação a gente pode aprender, numa aula a gente também pode sentir a presença de Deus. Não é restrito, não. Então, a palavra de Deus está na sua boca. A revista ela é uma orientação para que você siga aquele conteúdo. Mas o incentivo que a revista traz, ela deve ser assim, ministrada na vida dos jovens, dos adolescentes, dos jovens que estão na sua aula. Então, preste muita atenção nisso, foque nesse ponto de aplicar sempre essa lição na vida dos jovens. E assim, essa lição, ela trará um resultado muito mais eficaz para aquilo que ela vem se propondo, que é, de fato, uma vida de santidade. A partindo, então, para o subtópico 2, o presbítero Fabrício, que é a santidade como fruto da fidelidade. Vou dar um... Desculpa. Anota aí esse É que engasgou. esse segundo aí, pra nós. Senão eu vou esquecer depois. Tá com o bloquinho aí? Pode seguir. Santidade como fruto da fidelidade. É um tema muito sugestivo, porque todo crente é chamado à santidade. É algo que é fundamental na vida do crente. Nós estamos vivendo em dias difíceis, onde estamos deixando um pouco de lado a presença do Espírito Santo, que é o qual nos ajudará a termos uma vida em santidade. O nosso pastor Neu fala uma frase que é muito importante, que o nosso futuro depende de como nós servimos a Deus hoje. E aplicando para os jovens, o futuro do jovem é como ele serve a Deus hoje. O jovem que tem uma vida voltada para Deus, voltada com uma fidelidade a Deus. Se nós formos analisar, ouvindo a nossa liderança, tem nos orientado sempre o quê? Voltamos à oração, voltamos à consagração, voltamos à leitura da palavra. É essa orientação que nos faz ter uma vida em santidade e fidelidade. Nós só podemos ser fiéis ao nosso Deus se nós tememos a Ele.
assim como a lição está nos trazendo os recabitas que honraram um homem terreno, a lição está nos orientando o quê? Servimos a Deus e sejamos fiéis ao Senhor. Se nós vamos analisar como foi falado aqui nessa aula sobre Daniel, Daniel me chama muito a atenção. Um jovem, 17 anos, foi levado cativo, como todos nós conhecemos, mas ele se comprometeu, propôs em seu coração a não se contaminar com os manjares da Babilônia. Ele tinha uma formação, ele tinha uma base, ele tinha presença. Então, todo jovem professor, todo jovem que ele é estimulado, todo jovem que ele tem a presença do Espírito Santo, aonde ele estiver, ele é um canal de bênção. Ele é um canal de influenciar para o lado positivo. E o que me chama a atenção, esse mesmo Daniel, passados muitos anos, no capítulo 5 de Daniel, quando o rei Belsazar faz aquele banquete, usa os utensílios da casa que ele leva do palácio, todo mundo se embriaga e aquela mão escreve na parede e muito perturba o rei Belsazar. O que me chama a atenção no capítulo 5, que quando a sua mãe fala, não se preocupa, há em nós alguém que trouxe pelo teu pai lá atrás, e esse é Daniel. E quando Daniel se apresenta, perguntam, és tu o mesmo Daniel? Isso que me chama a atenção, professor jovem. Passa-se o tempo, passa as estações, mas permanecemos fiéis ao nosso Deus. Certamente quem permanece fiel receberá o galardão da vida eterna. Glória a Deus, que bênção. É exatamente isso. E partindo então para o final, o subtópico de número 3, a santidade que abençoa. Se nós tivéssemos a possibilidade, ficaríamos aqui por mais horas conversando sobre esse assunto, mas eu acredito que ao que se propõe é interessante o tempo e nós conseguimos trazer o foco dos subsídios para os professores. E se você está gostando, professor, desse conteúdo, não deixe de nos seguir, acompanhar as redes sociais. Nós temos um Instagram, nós temos o YouTube. O YouTube é AD Belém Piracicaba. E você curta o conteúdo, porque faz com que o YouTube entenda que você está gostando. E esse conteúdo será levado para mais pessoas e abençoará mais professores aí com um conteúdo abençoado na vida dos irmãos. Temos tido alguns feedbacks muito positivos, alguns irmãos têm chegado falando, estamos acompanhando, às vezes nem é para dar aula, mas eu coloco lá para ficar ouvindo, porque ouvir a palavra de Deus é algo maravilhoso. Então é interessante sempre dar esse feedback, e um like já é um bom feedback que você está dando, mas também comente nos vídeos aí, tá? Então, partindo já para o encerramento da nossa aula, com o subtópico de número 3, a santidade que abençoa. E, de fato, o que nós temos é que a santidade é um canal de bênçãos para a nossa vida. Às vezes nós acabamos confundindo os termos santidade, salvação, santificação, fidelidade. A fidelidade e a santidade, elas andam juntas, assim como o presbítero Fabrício comentou. Contudo, a santidade é a característica de um salvo, né? Às vezes nós confundimos um pouco. Não, eu preciso de santidade para ser salvo. Não, a santidade é a consequência de uma pessoa que é salva. Então, se você vê uma pessoa que é salva ali, você fala, olha só, essa pessoa está andando em santidade. Agora, se uma pessoa não anda em santidade, é questionável já a sua salvação. Não estamos dizendo que a santidade é o que salva, mas é um fruto inicial de alguém que vive uma vida com Deus. Aqui nós temos, por exemplo, em Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, Glória a Deus, vírgula, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, libertos do pecado e feitos servos, o vosso fruto é santificação e vida eterna. Então, é isso. Nós temos que viver uma vida de santidade. E isso é a evidência da nossa salvação. E a santidade, tomem muito cuidado, não é uma vida externa, mas uma vida internamente santa na nossa mente. Nós não conseguimos controlar o que um ou outro pensa. Por isso, a fé cristã ela é muito bonita. Porque Jesus, ele além de nos trazer
uma gama de comportamentos a adotar, ele também traz o íntimo do nosso indivíduo, a transformação para o nosso interior. E é daí que vem a mudança da nossa natureza pecaminosa. A nossa consciência é afetada pela graça de Jesus Cristo. E isso é o que transforma a nossa vida e faz com que nós sejamos considerados, isso que está sendo dito aqui no texto principal, astros resplandecentes no mundo. O que causa estranheza neste mundo é isso, porque somos diferentes. Somos tocados pela graça, somos transformados, somos vivificados por Cristo Jesus. E essa santidade, ela abençoa a nossa vida. Por quê? Porque uma vida de santidade, ela causa resultados. Quando nós escolhemos abrir mão de coisas para honrar a Deus, é aquela famosa frase, né, presbítero irmão Fabrício? Deus não deve nada para ninguém. Verdade. Se nós servimos a Deus com diligência, certamente Deus nos honrará conforme a honra da sua própria palavra. Deus prometeu e Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele fala na palavra dele. E se vivermos em santidade, colheremos esses frutos. Nós vemos que o profeta Jeremias, por mais que houvessem perseguições infindas, nós vamos ver futuramente, nas próximas aulas, que ele foi preso, ele foi colocado numa situação de extrema humilhação, ele foi enterrado no barro de uma cisterna. Eu não sei até que altura do seu corpo, mas imagino que não foi muito raso, não. Deve ter sido afundado na lama ali. Só que no fim das contas, todos aqueles que o perseguiram foram cercados pela Babilônia, foram dizimados. E o profeta Jeremias conseguiu ter o seu escape. Daniel foi levado em cativo, mas tinha a presença de Deus em sua vida. Daniel, ele foi perseguido pela sua inteligência, foi levado cativo, era formoso, né? Acabou sendo preso. Mas no fim das contas, o Deus de Daniel o protegeu e honrou aquilo que ele se propôs a ser fiel. Então a fidelidade e a santidade, elas sim trazem bênçãos para a sua vida e para a vida de todos que a praticam. É importante nós considerarmos isso. Às vezes nós confundimos também a santidade com os nossos costumes, com os nossos bons costumes. Mas a santidade é algo muito além. Os bons costumes, eles nos incentivam à santidade, mas aquilo que nos faz viver em santidade é uma vida direita, uma vida assim regrada com a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus, uma vida de comunhão, jejum, oração, busca da sua palavra. Isso traz a santificação para a nossa vida, que programa esse caminho de santidade para nós. Certamente, se nós andarmos em santidade, nós seremos abençoados. A palavra de Deus nos deixa aqui 1 Tessalonicenses, a revista, na verdade, nos deixa 1 Tessalonicenses, peço que o Alisson abra para nós, capítulo 4, versículo 3, e eu vou ler aqui João, no capítulo 2, versículo 17, que são os dois versículos que a revista traz aqui. E os seus discípulos, deixa eu ver aqui, João, capítulo 2, 17, e os seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo da tua casa me consumiu. É o 4:3, né? Isso, o 4:3. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vós abstenha da fornicação. Então, assim, é claro que a palavra de Deus menciona atitudes, mas o que Jesus falou? Se cobiçares em sua mente, já cometeu adultério. Então a fornicação está onde? No ato? Também. Mas inicialmente aqui. Na nossa mente. No nosso íntimo, no âmago do nosso indivíduo. A santidade começa aqui dentro. Então é muito importante que nós, como verdadeiros cristãos, sejamos incentivados a viver uma vida de santidade interior, uma vida que não reflete falsidade, hipocrisia, mas uma vida que reflete a verdade, uma vida que traz de fato um resplandecer da graça de Deus. E nesse contexto, nós encerramos a lição de hoje, nesse
andar. Acredito que foi uma lição muito proveitosa. Tivemos várias aplicações a serem feitas e deixo para os professores fazerem uma breve conclusão, se quiserem acrescentar alguma coisa. O cooperador irmão Alisson pode fazer o seu encerramento. Bênção de Deus. A minha conclusão aqui é a gente entender a boa, perfeita vontade do vosso Deus. Deixou um exemplo muito extraordinário sobre uma comunidade do Recabitas, sobre a importância de a gente obedecer a sua voz, os seus profetas e a sua palavra. E aqui eu entendo que, para a gente terminar essa conclusão, que Deus, ele observa nas coisas simples. Deus, ele observa nas coisas simples. Glória a Deus. Presbítero irmão Fabrício. Para concluirmos nessa noite, santidade e fidelidade. Santidade é a nossa entrega para com Deus. E a fidelidade é ser fiel ao compromisso e ao comprometimento com o propósito que Deus tem. Então, se nós aplicarmos, assim como os recabitas, nós somos fiéis ao Senhor, se entregarmos a Deus integralmente e fomos comprometidos com a sua vontade, certamente trilhamos o caminho na qual a Bíblia nos orienta. Glória a Deus. E deixamos aqui, então, esta lição de número 9 a todos os professores que estão nos acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos os que acompanharam até aqui. Espero que tenha sido um conteúdo abençoador para a sua vida e para a sua aula. E até a próxima. Fiquem com a paz do Senhor Jesus. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.